Você sabia que uma dicção inadequada pode impactar o seu sucesso profissional? Imagina você, vendedor, locutor, você que é corretor de imóvel, você que é próprio político, um advogado, e tem uma alteração da dicção, ou seja, uma troca, por exemplo, do R pelo L igual cebolinha, isso pode prejudicar, porque muitas pessoas têm um certo preconceito com aquelas pessoas que falam de uma forma errada. E o problema é a dicção. O assunto de hoje, desse vídeo, vai ser sobre dicção. Qual é o impacto dessa dicção na sua vida? Sou Silvia Andrade, fonoaudióloga, mentora em comunicação. Já auxiliei milhares de pessoas trabalhando comunicação, voz, dicção, que o meu objetivo aqui é te transformar no melhor comunicador que você precisa ser, sem essas limitações na sua fala, no problema da dicção. Vejo e percebo muitas pessoas me procurando, questionando aqui no meu canal e também na minha empresa Ser Voz com essa queixa, a questão da dicção. Quem não quer ter uma dicção mais valorizada com seu público? Então vamos entender o que é dicção. Dicção é a clareza de pronunciar as palavras. Quanto mais claro e preciso, melhor para o ouvinte entender. Imagine só, você não falando bem, com essa alteração da dicção, você não é tão mais valorizado e nem respeitado no ambiente de trabalho. E às vezes as pessoas prestam mais atenção na sua troca, por exemplo, no fa, fé, no S assim, ou na sua troca do pala em vez de ser para, ou pato em vez de prato, nesses erros do que o conteúdo que você vai oferecer. Então preste atenção se você tem alguma alteração e também alguma dificuldade para pronunciar. Eu, como fonoaudióloga, já ajudei milhares de pessoas, como eu já falei. Então, o que é fundamental para você entender um problema da dicção? Quando falamos, nós utilizamos nossos órgãos fonoarticulatórios, os lábios, a língua, a respiração, a voz, tudo isso faz parte de uma boa oratória. E aí, quando você tem, às vezes, uma alteração na articulação do S, em vez de falar sa, você fala sa, isso pode ser algum problema na língua. Então a gente tem que identificar qual que é a alteração que te levou a isso. Ou às vezes a pessoa fala e nem percebe que ela tem uma certa distorção em alguns sons. Só que o ouvinte, ou seja, a pessoa que está te escutando, ela percebe. E aí vai prestar mais atenção nessas falhas do que o quê? Do que você está falando. Você quer isso? Também já percebi, você já sabe que nós acabamos de passar pelas campanhas para eleger o prefeito da cidade e quantas vezes a gente já riu e já também falou daquelas pessoas que trocavam alguma letra ou distorcia algum som. Sim, isso tem um impacto na sua vida pessoal e profissional. Mas eu quero te ajudar e eliminar como uma dicção imprecisa, ou seja, alterada, pode impactar na sua profissão. Então, primeira dica que eu vou te passar, de fazer um diagnóstico com um fonoaudiólogo para ver o que está alterando isso, tá? Então, procura um fonoaudiólogo para avaliar, mas você pode tentar fazer em casa, se não for uma alteração tão grande. Então comece a produzir, a falar os sons, ou seja, você pode fazer uma leitura e falar aquela palavra melhor, ou seja, articular melhor. Há pessoas que nem tem troca e distorção, mas falam assim, ó, com a boca mais travada. Então, comece a abrir essa boca mais na vertical. Abrindo essa boca, mas tome cuidado. Se você tiver alguma alteração da articulação temporomandibular ou bruxismo, apertamento, você tem que procurar um profissional antes para ajudar nessa abertura. Vai ter pessoas que falam assim e nem percebem. Então, a abertura, quando você fala com precisão, é mais na vertical. Então, comece a fazer leitura de palavras, ou seja, leitura de frases, abrindo a sua boca mais na vertical. Quanto mais você abrir a sua boca, melhor. Mas se sentir dor, procura um profissional para te ajudar. Segunda dica, fale pausadamente. Tem pessoa que fala tão rápido assim que ela come e começa a aglomerar. Então, fale pausadamente as palavras, as frases, diminua a velocidade, porque isso tem impacto na sua dicção. E terceiro, tem pessoas que falam tão para dentro, ou seja, falam assim, mais arredondado, que a voz fica até um pouquinho mais nasal. Então, abra mais uma vez a sua boca para eliminar isso. Trabalhe com a sua voz, com a sua projeção vocal, porque isso também vai ajudar na sua articulação. Resumindo, primeira dica, falar mais abertamente,
principalmente uma abertura mais na vertical. Treine lendo, falando, para ser uma articulação mais precisa. Segundo, diminui a velocidade de fala. Falar com pausas, com apoio respiratório, isso vai te auxiliar. E a terceira dica é evitar de ficar falando, fazendo biquinho quando você estiver falando. A solução também é abrir essa boca, observar como que estão os seus movimentos dos seus lábios. Tem pessoas que falam assim e seguram os lábios, ou pessoas que às vezes falam só de um lado. Então observe essa movimentação para ser uma movimentação desses músculos da face de uma forma simétrica. Gostou dessas dicas? Então não deixe de se inscrever nesse canal, dar um like aí, ative as notificações e compartilhe esse conteúdo para a gente ajudar a pessoa a falar melhor e de forma saudável.